escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Olá, queridos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para uma aula da Escola Bíblica Dominical. Ano novo, lição nova, né? Começamos hoje uma série de estudos novos, uma nova temática. Então, a partir de hoje, 13 estudos novos a partir de uma nova temática. Nós estávamos vindo numa metodologia de exposição bíblica, né? Estudamos as cartas de Paulo às igrejas de Corinto, então 1ª e 2ª Corinto, e a temática é igreja complicada, conhece alguma? E depois nós passamos ao estudo da carta de Paulo às igrejas da Galácia, né? As 4 igrejas da região da Galácia, onde o tema central é a salvação pela graça e a santificação, né? No processo de santificação dos cristãos, onde nós falamos de obras da carne, fruto do Espírito, e agora nós vamos entrar em uma outra metodologia. Nós vamos não estudar um texto bíblico, uma carta, um livro específico da Bíblia, mas nós vamos estudar temas ligados até certo ponto ao momento contemporâneo, né, em que vivemos. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem aqui. Nós vamos estudar essa revista, cujo tema é preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. Então, na verdade, nós vamos estudar temas importantíssimos para a caminhada para a vida cristã. E nós vamos, sempre que possível, fazer o link com os conceitos teológicos e doutrinários que nós estudamos com as cartas à igreja de Corinto e às igrejas da Galácia. E eu vou aqui pincelar para vocês os temas das próximas lições, né? Para que a gente possa entender de uma forma geral o que está por vir. Então vejam, hoje nós vamos estudar a primeira aula, cujo tema é o ateísmo em cima do muro, chamado de agnosticismo. Então nós vamos estudar hoje o que é o agnosticismo e o que isso tem a ver com a nossa vida cristã. A segunda aula, ateísmo, a tolice da descrença em Deus. Terceira aula, espiritualismo da moda, a espiritualidade segundo o mundo. A quarta aula, existencialismo, a insana busca pela liberdade e autonomia. Quinta aula, gnosticismo, a negação da matéria, mas Deus a criou e Jesus encarnou. A sexta aula, hedonismo, onde você está plantado e com quem? A sétima aula, o velho humanismo, conduzido à moda humana, é desumano. A oitava aula, individualismo. E o outro? Quem liga, né? A nona aula, materialismo limitador. Só existe o que pode ser visto ou tocado, mas Deus é espírito. 10ª aula, o novo paganismo. 11ª aula, pragmatismo. O que funciona é verdade. Mesmo? 12ª aula, a visão bíblica do racionalismo. Penso, e sinto, e creio, logo existo. E, finalmente, a 13ª aula. O homem é bom? No que dá para confiar no coração e sentimento como valores máximos. Vejam, então, que nós vamos tratar ao longo desta série de 13 estudos
pensamentos, né, ideias que podem trazer consequências muito ruins para a nossa caminhada cristã. E a ideia dessa série de estudos é justamente isso, né? Vou até colocar aqui de novo. É preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências. Ou alguém pode se machucar. É preciso que nós tenhamos ciência e consciência do que esses pensamentos podem trazer como consequência para a nossa vida cristã. E é por isso que nós vamos estudar esses temas ao longo agora desse próximo trimestre, né? Então, janeiro, fevereiro e março estamos aqui nesta caminhada, tá? E a nossa primeira lição é justamente sobre agnosticismo, né? E o tema da nossa lição de hoje, o título da nossa lição de hoje, é justamente o ateísmo em cima do muro, chamado agnosticismo, né? E a gente precisa, então, trabalhar primeiro com a ideia do que é um agnosticismo. Então, o primeiro ponto é trabalharmos o que é um agnosticismo. Essa palavra tão estranha e esquisita. Mas, antes de nós trabalharmos exatamente isso, eu queria convidar você a baixar sua cabeça para que nós fizéssemos uma oração pedindo para que Deus abençoe a nossa aula, para que Ele me capacite para conversar com você aí que nos assiste, para que possamos compreender a palavra de Deus. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado por esse ano que se inicia. Que seja, ó Pai, um ano de bênçãos, que seja um ano de companhia, ó Pai, com o Senhor, com o seu Espírito, para que a nossa caminhada cristã, apesar de todas as dificuldades que o mundo nos apresenta, seja uma caminhada segura e convicta, ó Pai, da salvação em Jesus Cristo. Enche-nos, ó Pai, com o seu Espírito, abra, ó Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através dessa lição. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, a nossa lição de hoje tem como texto base, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês o texto da nossa lição, Romanos 1, versículos 18 a 32, tá? Então, se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, fazendo alguma anotação, Romanos 1, 18 a 32, tá? Eu vou aqui projetar para a gente fazer a leitura. Se isso facilitar, você pode acompanhar aqui conosco, tá bom? Acompanhe aqui a leitura do texto bíblico. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto todo o conhecimento de Deus não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incultando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível,
bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenta, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vejam, o texto aqui é muito claro. Colocar aqui o tema conhecimento de Deus e ciência de toda a sua glória, de toda a sua natureza, as suas características e, mesmo assim, a rebeldia do homem em relação a Deus. Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos tratar aqui de agnosticismo. E você pode estar perguntando aqui, mas espera aí, Beto, essa palavra esquisita, agnosticismo, e esse texto de 1 Romanos, 1 Romanos não, Romanos tem uma carta só, Romanos 1, de 18 em diante, o que isso tem a ver com agnosticismo? Vamos lá, tá? Vou tentar ser o mais didático possível aqui para a gente trabalhar nessas questões. Então, para isso, a gente vai para uma lousa, tá? Vamos para a lousa para a gente poder trabalhar aqui essa questão. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui a lousa, senão a gente não consegue enxergar, tá bom? Eu tenho 3 posicionamentos filosóficos em relação à existência de Deus. Eu vou colocar primeiro aqui 2 posicionamentos que se contrapõem. É o teísmo e o ateísmo. Tá? Eles são totalmente expostos. São totalmente opostos, perdão. O ateísmo significa que Deus não existe. Ele nega a existência de Deus. O teísmo reconhece a existência de Deus. Tá? E olha só que interessante. O teísmo, Deus existe, Deus criou o mundo e não deixou o mundo à vontade própria. O teísmo é aquela visão que entende que Deus existe e Deus comanda o mundo. Uma visão de que Deus criou o mundo e largou o mundo à sua própria sorte seria deísmo. Aqui nós estamos falando de teísmo. Deus cria o mundo e Deus é soberano e Deus comanda o mundo. O teísmo a gente pode dividir em politeísmo, que é aquela visão que há vários deuses, inclusive alguns
politeístas entendem que há um Deus superior aos demais, e o monoteísmo. Só há um Deus verdadeiro. E as três correntes, né, principais no mundo que entendem que só há um Deus são os judeus, o Islã e o cristianismo. Nós nos encontramos aqui. Só há um Deus verdadeiro. Só há um Deus que existe e que comanda o universo a partir da sua criação. Agora, entre o teísmo e o ateísmo, nós temos o agnosticismo, que vem do grego a gnose. A significa não. Gnose significa conhecimento. Então, vejam o que o agnosticismo diz. Não é possível conhecer. Conhecer quem? Deus. Né? Então, em nenhuma crença há provas de Deus. Não é possível conhecer a Deus. Então, vejam, o agnosticismo diz que não há prova que Deus existe. Vejam que o agnosticismo, ele não nega a existência de Deus. Ele simplesmente diz, é possível que Deus exista, mas é possível que ele não exista. Não há como saber se Deus existe, porque se de fato ele existir, não é possível conhecer a Deus, não é possível saber algo sobre Deus. Tecnicamente, há uma diferença entre ateísmo e agnosticismo. Os agnósticos, eles não se sentem confortáveis de serem chamados de ateus. Aliás, se você quer ofender um agnóstico, chame-o de ateu. Ele vai dizer assim, não, eu não sou ateu, eu sou agnóstico. O agnóstico, ele não nega a existência de Deus, mas ele diz que não é possível comprovar que Deus existe. E se Deus existe, não é possível conhecer a Deus. Né? Deus é algo que não se comprova, Deus é algo que não se experimenta, Deus é algo que não se interage com o homem, se é que ele existe. Tá? E vejam, o título da nossa lição já diz tudo. O agnóstico é um ateu em cima do muro. Né? É um ateu que não se sente confortável de reconhecer que ele nega a existência de Deus. Porque o que nós vamos trabalhar hoje na aula é exatamente isso. Você não conhecer a Deus ou não reconhecer que é possível conhecer a Deus é a mesma coisa que você negar a Deus. É a mesma coisa que você virar as costas para Deus. Tá? E é exatamente isso que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto que precisa ser colocado, sim, Deus pode ser conhecido. Deus, ele não se esconde, né? Deus não é um ser que nós não conhecemos. Ele pode ser conhecido, sim. Tá? Há evidências de Deus em todas as partes. E é isso que nós vamos trabalhar aqui. O texto nos mostra
a existência de Deus revelada de várias formas. A primeira evidência é na própria consciência humana. Todos nós temos, todo ser humano tem na sua consciência humana a existência de Deus. Tá? Há um certo grau de verdade e justiça no coração humano. E olha só o que eu estou falando. Mesmo as pessoas que rejeitam a Deus, que rejeitam seguir o seu caminho, seguem um caminho alinhado com a sabedoria dele. Você pode dizer, olha, eu conheço pessoas que negam a existência de Deus. Eu mesmo conheço pessoas que se dizem ateus, que se dizem agnósticos, são os em cima do muro. E tem um caminho de justiça. São pessoas honestas, são pessoas éticas, são pessoas que procuram fazer o bem às outras pessoas. E você pode dizer assim, mas como assim? Mesmo elas não reconhecendo a existência de Deus, mesmo elas se posicionando como agnósticas, sim, é isso que eu estou falando. Deus se revela no íntimo, né, na consciência humana. Porque essa consciência do ser humano, do que é certo e do que é errado, do que é justo, do que é injusto, essa é uma consciência que Deus nos deu. E olha que louco, né, que interessante. A pessoa, embora negando a Deus, ela trilha um caminho que foi designado pela sabedoria divina. Agora, há uma segunda evidência, né, da existência de Deus. Deus se revela na sua criação. Tá? Deus se revela através das coisas que ele criou. Para pensar, alguma vez você viu uma paisagem da natureza, uma cachoeira, um pôr do sol, ou até mesmo uma praia, e você parou e refletiu? Como pode alguém negar a existência de Deus? É disso que nós estamos falando, né? Veja, o próprio texto de Romanos fala sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre isso em outros pontos também, tá? Olha aqui o que diz o Salmo 19, versículos de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha só que interessante, é aquilo que nós falamos de linguagem não verbal, né? É uma linguagem que não está em palavras, mas revela a criação divina. Isso é formidável. A Bíblia diz que a criação de Deus revela a existência de Deus. Agora, Deus se revela na consciência humana, Deus se revela a partir da sua criação, mas Deus se revela também nas Escrituras Sagradas. Tá? Deus se revela a partir da Bíblia. É isso aqui, ó. Não tem como eu ignorar a revelação divina através da palavra de Deus. Tá? É justamente por isso que nós estamos aqui estudando a Bíblia, porque nós queremos conhecer a Deus. E há um ditado que diz o seguinte: quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos e meditamos as Escrituras, Deus fala conosco. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui,
Estudando a Bíblia, porque nós queremos conhecer cada vez mais o nosso Criador, o nosso Salvador. Nós queremos conhecer a Deus. Aliás, na sequência passada de estudos que nós fizemos sobre o livro de Gálatas, nós falamos sobre uma coisa chamada processo de santificação. A salvação é um ato, né? Jesus me salvou lá na cruz. Mas a santificação é um processo que eu preciso desenvolver. E ele está ligado à minha intimidade com Deus. E a leitura bíblica e a oração fazem parte deste processo de santificação, para que eu possa justamente crescer, né, e frutificar o fruto do Espírito. E aqui eu quero deixar com vocês o texto de 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia, portanto, é a palavra de Deus. Veja que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nesse sentido, ela precisa ser estudada, né? Porque quando nós estudamos a Bíblia, Deus fala conosco. E nesse sentido, nós conhecemos cada vez mais a Deus. Vejam que eu estou falando aqui que Deus é passível de ser conhecido, porque ele se revela através da sua criação, através da consciência humana e através da Escritura Sagrada. Deus se revela plenamente? Não. Há certos atributos de Deus que nós não conhecemos na sua totalidade. Porque Deus se revela, não somos nós que revelamos a Deus. Deus é que se revela. E ele se revela na medida que convém a ele dentro dos seus propósitos. Há certos propósitos que nós não vamos entender, que nós não vamos conseguir compreender. Por que Deus permitiu que determinada coisa acontecesse na minha vida? Não sei. Eu só sei o seguinte, que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez, depois de um tempo, depois de alguns anos, eu entenda que aquilo que aparentemente foi uma coisa ruim, foi uma bênção na minha vida. Eu tenho várias experiências pessoais nesse sentido. Tenho certeza que você também tem. Se você parar para pensar, você vai ver determinadas situações na sua vida que Deus te livrou de algo maior. Mas há outras na minha vida que eu até hoje não entendo por que Deus permitiu que acontecesse. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu estiver na glória, face a face com Deus, na presença de Jesus, talvez aprove a Deus me explicar por que ele fez determinadas coisas. Talvez não. Mas o que eu quero que você entenda aqui, neste primeiro ponto, é possível conhecer a Deus, na medida que ele se revela. E como que ele se revela? Na nossa consciência humana, na sua criação e através da sua palavra, nas Escrituras. Agora, tem um outro ponto aqui que eu queria trabalhar com vocês, que são as consequências de negar o conhecimento de Deus. Nosso tema aqui, desses próximos 3 meses, é preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências. Em especial, qual é a ideia que nós estamos trabalhando aqui hoje? Negar o conhecimento de Deus. E quais são as consequências de negar o conhecimento de Deus? O agnosticismo diz que não é possível conhecer a Deus. A primeira consequência é a luta contra a verdade. Tá?
Então, vamos aqui para o texto bíblico novamente. Romanos 1, 18 a 28, com alguns trechos aqui que eu separei. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Mudaram a verdade de Deus em mentira, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Olha só que interessante. A primeira consequência é a luta contra a verdade. Olha só, as pessoas, quando desprezam o conhecimento de Deus, mais do que desprezar a verdade, elas sufocam e suprimem a verdade e trocam por mentiras. Deus é a verdade. Quando eu nego o conhecimento de Deus, eu nego a própria verdade. E o que eu coloco no lugar de Deus? Mentiras. Coisas que não se sustentam. É interessante porque quando eu reconheço, né, que Deus existe, a primeira coisa que isso implica é reconhecer que eu não basto em mim mesmo, que eu não sou autossuficiente, que eu dependo no Ser Supremo do Criador do Universo, que fez todas as coisas. Então, olha só que interessante. As pessoas querem um Deus, mas não querem um Deus ao qual elas devem submeter tudo o que têm e que são. Elas querem um Deus para domesticar a Deus. Elas querem um Deus para que Deus sirva a elas. Né? Sabe, marionete? Elas querem manipular Deus. Deus, agora faça isso. Deus, agora faça aquilo. Quando, na verdade, quando nós conhecemos a Deus como Criador e soberano, nós precisamos reconhecer que nós não somos autossuficientes e que nós necessitamos dele. Devemos colocar perante ele a nossa vida e tudo aquilo que temos e que somos. Isso é que é a grande questão. É por isso que as pessoas substituem a verdade de Deus por mentiras. Porque há uma dificuldade tremenda na natureza humana de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu pertenço a ti. Faze de mim o que melhor lhe aprouver. Senhor, tudo que eu tenho não é meu, mas pertence a ti. Faze do meu patrimônio, das minhas coisas, algo que possa servir ao teu reino. As pessoas querem que Deus coloque no nosso bolso a riqueza para nos servir, quando, na verdade, reconhecer que Deus é Senhor da nossa vida significa colocar as coisas que Ele nos deu ao serviço do reino. O que eu tenho o que eu tenho no meu bolso, o que eu tenho na minha conta bancária, é para a honra e glória de Deus, não para exatamente o meu conforto. Então, a primeira consequência, quando nós negamos o conhecimento de Deus, é a luta contra a verdade. É a luta contra a verdade de Deus. Substituímos a verdade por mentira. E a segunda consequência é uma questão lógica da primeira. Se nós substituímos a verdade pela mentira, nós caímos na questão da idolatria, tá? E isso é automático. Vamos ver aqui que o texto bíblico fala a respeito disso, o texto de Romanos. Tá?
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Entramos na questão da idolatria. Paramos de adorar a Deus e passamos a adorar outras coisas. Você pode dizer, não, mas não está batendo aí muito bem o que você está falando, Beto, porque assim, o ateu, ele não vai adorar nada, né? Aliás, a tese do ateu é que ele não adora a nada, porque Deus não existe. O agnóstico também não, tá? É aí que está. Nós associamos a palavra ídolo com imagens, tá? Mas não é disso que nós estamos falando propriamente dito. Olha só. Quando paramos de adorar ao Criador, não deixamos de adorar. Passamos a adorar outra coisa em seu lugar. O ser humano é, por natureza, um ser que busca um altar. Ele sempre vai ter diante de si um altar. E nesse altar, ou haverá o Deus verdadeiro, o Criador de todo o universo, ou um falso Deus. E quando eu digo que há um falso Deus, esse falso Deus pode ser uma filosofia, uma posição ideológica partidária, pode ser o meu trabalho, pode ser a minha família, pode ser a minha igreja, pode ser eu mesmo, eu me coloco no altar. O que nós precisamos entender é que idolatria significa tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em minha vida. Isso é idolatria. Se eu coloco o meu serviço eclesiástico, o meu cargo na igreja, no lugar de Deus, eu estou sendo idólatra. Se eu coloco a minha família, o meu relacionamento amoroso no lugar de Deus, eu estou sendo idólatra. Se eu coloco qualquer coisa que em tese é boa, como o meu trabalho, no lugar de Deus, eu estou sendo idólatra. Há uma frase de Calvino que eu já repeti para vocês aqui várias vezes, que diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida é ídolo. Não precisa necessariamente ser uma estátua de gesso, de barro, mas tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Então, quando eu passo a negar o conhecimento de Deus, eu substituo a verdade pela mentira. E eu passo a praticar a idolatria. Tá? Continuando ainda nessa questão das consequências de negar o conhecimento de Deus, eu provoco a ira de Deus. Tá? Quando eu nego o conhecimento de Deus, eu provoco a ira divina. Veja aqui o que diz o texto bíblico, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ok. E o que significa a ira de Deus? E aqui eu queria que você parasse um pouquinho para refletir comigo. Toda vez que nós falamos da ira de Deus, nós estamos falando de Deus, aquela imagem irado, castigando o ser humano. Eu preciso te dizer o seguinte: muitas vezes um castigo é um ato de amor.
tá? Quem é pai sabe o que eu estou falando. Nós só castigamos o nosso filho, damos uma palmadinha no bumbum, colocamos de castigo, tiramos aquilo que ele gosta, justamente porque nós amamos o nosso filho. Então, muitas vezes, quando nós nos desviamos do caminho de Deus e Deus nos disciplina, isso é um ato de amor. Mas a ira de Deus se manifesta muitas vezes de forma inversa. Ele entrega o homem à sua própria sorte. A maior manifestação de ira divina é dizer para o homem o seguinte: vai, se perca, se arrebente. É Deus não intervindo mais naquela vida, deixando o homem à sua própria sorte. Aliás, o texto bíblico usa muito o verbo entregar. Entregou Deus aos seus próprios, o homem aos seus próprios desejos, à sua própria natureza humana e pecadora. Essa é uma das consequências de negar o conhecimento de Deus. Veja como essas consequências estão interligadas, né? Deixar o homem viver sem freios. A próxima consequência que eu estou colocando é ter um estilo de vida inapropriado. O texto aqui de Romanos, Paulo fala de mulheres que passam a ter relações sexuais contra a natureza humana e homens que passam a ter relações sexuais contra a própria natureza humana, né? Nós estamos falando aqui de paixões carnais que implicam em obras da carne. Eu vou puxar aqui um gancho para os nossos estudos passados. Nós fizemos uma aula, eu e o presbítero Eduardo, falando sobre os frutos, as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando eu nego a consciência de Deus, quando eu nego o conhecimento de Deus, eu vou produzir obras da carne, né? Quando nós falamos aqui em obra da carne, nós estamos falando de natureza pecadora. A minha natureza pecadora, adâmica, é a propensão para o mal, para as coisas que desagradam a Deus. Então, quando eu não conheço a Deus, quando não estou em intimidade com Ele, eu alimento a minha natureza pecadora. E a ira de Deus é me entregar a essa própria sorte. Agora, quando eu estou em comunhão com Deus, eu vou andar no Espírito. Tá? Seguindo aqui. Então, só para frisar aqui, aquele que nega o conhecimento de Deus está entregue às obras da carne. Um outro ponto aqui que eu queria tratar com vocês como consequência de negar a existência, o conhecimento de Deus, é a grande troca. Como assim? Vamos lá. Eu queria trabalhar aqui com vocês essa ideia e, para isso, eu vou de novo para a lousa, tá? Vamos lá? A grande troca. Nós estamos falando aqui o homem
trocou a glória do Deus corruptível por a imagem do homem corruptível. O homem trocou a verdade de Deus, tá? Pela mentira. Adorando a criatura em lugar do Criador. Tá? Percebam que Deus está fazendo troca. Ele trocou a glória de Deus, de um Deus incorruptível, pela imagem do homem corruptível. Substituiu a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Mas tem problema. Deus também fez uma troca. Deus trocou, né, o privilégio, né, da comunhão com Ele por uma coisa chamada ira contra a humanidade. Tá? Então vejam que interessante. As consequências da nossa troca leva a Deus também fazer uma troca. Deus, com a sua ira, tira a presença dele de nós. Nós somos privados desse privilégio da comunhão. Só que, olha só, há uma outra questão que eu quero colocar com vocês aqui. Há uma outra troca que é feita aqui. Romanos 5:11 diz o seguinte: mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Opa! O que significa isso? Que aqui eu quero trabalhar com vocês esse tema. Esta palavra aqui, reconciliação, ela também pode ser traduzida como troca. Então, Deus também faz uma troca, tá? E aonde que ele faz essa troca? Ele faz uma troca aqui, ó. Na cruz. Jesus trocou de lugar comigo. A condenação que era para ser minha, Jesus suportou. Então, meus queridos, eu preciso falar uma coisa para vocês. Deus se revela através
a consciência humana, através da sua criação, através da Bíblia, mas Deus se revela através do seu Filho. Deixa eu colocar aqui em cima. Isso precisa ficar muito claro para a gente. Há a questão das trocas, mas a principal troca é exatamente Deus dando o seu Filho para nos salvar. Porque era para ter uma cruz para cada um de nós. E Deus fez essa troca. Colocou o seu Filho no nosso lugar. Tá? Vamos seguir aqui, então, concluindo já a nossa aula. Deus pode ser conhecido, pois se revela de forma clara e objetiva na consciência humana, na criação e nas Escrituras. Porém, se revela de forma cabal e completa em Cristo. Eu quero terminar aqui a aula de hoje dizendo para você: Deus existe, é criador de todo o universo. E ele pode ser conhecido. Ele se revela na nossa consciência, na criação, na Bíblia, e de forma indiscutível, no Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e morreu na cruz para nos salvar. Queridos, que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês. E que a gente possa, juntos, crescermos diante de Deus, no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Deus. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar a revista da Escola Dominical, caso você queira estudar a lição. Tá bom? Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.